O que a gente está avaliando é uma medida temporária de colocação de uma pessoa presa em regime domiciliar que, repito, foi adotada pelo juiz Marcelo Bretas, tido como um dos mais duros da Operação Lava Jato. A gente vai falar o quê? Que o juiz Marcelo Bretas é leve? Que ele quer privilegiar uma pessoa que foi condenada, que foi acusada, que está, enfim, foi atingida ali no âmbito da Operação Lava Jato? É isso que a gente está dizendo? Não dá para a gente discutir os assuntos com achismo. Não dá para a gente tentar melhorar uma realidade complexa sem estudar sobre o assunto. Mas não dá para achar que o sistema é falho e injusto? Você sem citou saber, casos agora. Mas ele não você sabe citou casos sobre agora. o sistema. Mas é claro pois é, sistema... mas aí a questão é, você vai... Mas você acabou de citar casos de falhas e de injustiça. Exato. Isso acontece. E eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é a sua opinião, porque você conhece o tema. Mas o que eu estou dizendo é, eu conheço o tema. Então não me fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar sobre o assunto. Que hora que eu falei que eu não posso? Não, você falou que não podia opinar sobre o seu lado pessoal. Não. Quando você analisa tecnicamente, você desenvolve uma opinião pessoal sobre o assunto. Não, olha só, o que eu disse é que não dá para separar as coisas. Eu não tô, a questão é que eu não estou discordando de você ou concordando com você. Eu estou aqui para mediar. Só estou colocando para você que você acabou de fazer uma menção de falhas no sistema. E essa minha análise é técnica. Ok. Ponto, mas você está opinando sobre o assunto. E eu estou fazendo uma análise técnica, fazendo uma crítica, porque eu acho que se a gente levar a discussão para o achismo, sem ter profundidade para analisar o problema, a gente vai propor soluções sem conhecer o assunto. Mas quando você passa para o telespectador esses exemplos, a pessoa em casa não está desenvolvendo uma opinião sobre o assunto sem ser técnica? Mas eu estou propiciando dados técnicos para que ela forme uma opinião sobre o assunto. Mas é só isso que eu estou pedindo, Coutinho. Para que a gente não entregue para o pessoal que está assistindo o nosso programa uma opinião absolutamente dissociada de uma análise mais profunda da situação. Vamos lá, Tomé. Olha, a Gabriela disse que a Operação Lava Jato não é o Brasil. É exatamente esse que é o problema. Nós gostaríamos que a Operação Lava Jato fosse o Brasil. É isso que os brasileiros esperam, né? As pessoas sendo acusadas, se defendendo e indo para a cadeia quando eventualmente cometeram crimes. A Operação Lava Jato prendeu pessoas de todos os partidos do Brasil, praticamente, de todos os níveis, os empresários que cometiam, que davam propina para o Estado. A Operação Lava Jato é o orgulho do povo brasileiro. Nós estamos aqui discutindo, sim, eu sou leigo, eu sou um ignorante, né, como a gente pode colocar em relação ao direito criminal, e ser ignorante, sabe o que significa? Não entender sobre um assunto. Eu tenho muita propriedade em assuntos relativos à minha profissão. Se nós sentássemos aqui para poder discutir engenharia, tenha certeza que eu teria uma propriedade tremenda, porque eu faço isso há 20 anos, trabalho com isso e sou um dos grandes empresários no setor onde eu estou. Mas a minha propriedade em relação ao direito, ela é realmente muito branda, mas eu sou brasileiro, eu ando nas ruas, eu vejo o que acontece, eu já fui assaltado, eu já fui roubado dentro da minha empresa e nada aconteceu. Você pega muitas vezes um colaborador que está roubando a sua empresa, você sabe que ele roubou a sua empresa, só que as provas não são suficientes, todo mundo sabe que ele roubou. E você tem que mandar ele embora e ainda pagar para ele todos os direitos trabalhistas de uma pessoa que está te roubando, porque você não consegue, de uma maneira clara, provar o que está acontecendo. Tomé. Gente, é um fim de mundo, Tomé, a inversão de valores do Brasil. Então é isso que eu estou discutindo aqui com vocês. Mas voltando para o tema, se o Eduardo Cunha, na cadeia, pega o coronavírus, que medida você tomaria? Se o Eduardo Cunha na cadeia pega o coronavírus, ele tem que ser tratado, né? Eu entendo que deve ter uma estrutura. Afastá-lo da prisão. Afastá-lo da prisão, para mim, não é o sentido. Afastá-lo da prisão, não é. Só estou indagando aqui, só estou questionando aqui. Afastá-lo da prisão momentaneamente, por 2 meses, por 1 semana ou por 1 mês, vai fazer diferença, porque ele volta para a prisão em breve. Então, vamos lá. É uma opinião minha isso. Eu não estou dizendo o que a lei diz, eu estou dando uma opinião. O Eduardo Cunha, no meu ponto de vista, deveria estar na cela individual dele, lá quietinho, trancadinho. Da mesma maneira que ele saiu para fazer uma cirurgia, ele volta para a cela. Se ele começar a apresentar os sintomas do coronavírus, tem que ser tratado. Agora, se ele vai ser tratado pelo sistema prisional ou se ele vai ter que tirar uma vaga do hospital de uma pessoa de bem para ele ser tratado, são outros 500. Então, assim, essa inversão de valores, gente, me mata. Eu fico aqui pensando, nós estamos falando aqui de pessoas cometeram crimes. Ele cometeu um crime sério, está sendo acusado de ter roubado 5 milhões de dólares. E se no momento nós tivermos que decidir entre um pai, uma mãe, né, uma pessoa querida para ter um respirador no hospital ou para o Eduardo Cunha, você em casa, por quem você decidiria? Pelo seu pai, pela sua mãe ou pelo teu ente querido? Então, assim, eu estou num aspecto pensando no país, o que nós podemos fazer para mudar isso. Você pensa o mesmo para quem está preso
por dever pensão alimentícia? Claro, está preso por pensão alimentícia. A partir do momento que a lei pede que a pessoa pague o que tem que ser pago para poder sustentar um filho, essa pessoa está colocando a vida da família em risco. Ela está presa, a lei diz isso. Tem que ficar na cadeia, não tenha dúvida. Preso é preso. Pessoa condenada é pessoa condenada. Nós já temos as nossas leis muito brandas, no meu humilde e ignorante ponto de vista. Nossas leis são brandas. E as pessoas que estão presas ainda, nós vamos amenizar para elas. Gente, que mundo que nós estamos vivendo? O que é isso? Só que tem que ter alguém aqui para poder falar com clareza para o povo brasileiro o que está acontecendo. Ninguém tem coragem de discutir essas coisas? Gabriela, você agora. Só é importante fazer aqui a reflexão de que o cuidado com as pessoas que possam ter sido contaminadas pelo coronavírus, ele não deve existir só a partir do momento que as pessoas comecem a apresentar sintomas. A gente tem estudos mostrando que as pessoas assintomáticas são responsáveis por uma grande porcentagem da disseminação, justamente porque elas têm uma capacidade menor de disseminar o vírus em relação às pessoas que apresentam sintomas, mas elas também difundem, então isso poderia gerar um problema para o sistema de justiça carcerário se o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, voltasse para a penitenciária. A gente tem que pensar nos outros presos. Ele não poderia ser tratado dentro do sistema penitenciário. Eu já falei aqui na sexta-feira passada que pouco mais de 30% dos presídios no Brasil têm unidades básicas de saúde. Então, se a situação dos presos se agravarem, eles vão ter que ser transferidos para os hospitais. E aí, se eles já estiverem ocupando leitos, e aqui vou usar o termo do Tomé, um cidadão de bem chegar no hospital, nenhum médico vai poder tomar a decisão de desligar o aparelho da pessoa que está lá, tirar ela da UTI para colocar uma nova pessoa que chegou. Os leitos estarão ocupados. Por isso que a preocupação é de diminuir a possibilidade de difusão dentro dos presídios, justamente que é a medida que tem se tomado em toda a sociedade. O que a gente pode fazer para tentar diminuir a disseminação do vírus e, com isso, diminuir o impacto que essa disseminação vai ter no sistema de saúde. Sobre a Operação Lava Jato e a necessidade de que a gente tenha operações eficientes no Brasil inteiro, é justamente esse o sentido da minha fala. O que a gente precisa no Brasil é realmente desenhar um sistema de justiça criminal que funcione. Então, que a gente tenha uma porcentagem de elucidação de homicídios muito maior do que a gente apresenta hoje, que a gente, de fato, coloque as pessoas certas na privação de liberdade e não que aconteça como acontece em vários casos no Brasil, em que, pela flexibilização das regras do processo penal, a gente acaba prendendo quem não deve estar preso, como foram os casos que eu citei aqui mais cedo. Tomé? Vocês acham que o Eduardo Cunha vai estar mais seguro de transmitir o vírus na cadeia, numa cela individual, sendo retirado de um hospital após uma cirurgia e colocado lá com cuidados especiais, ou voltando para casa com a sua família, recebendo visitas, recebendo advogados, podendo disseminar o vírus para todos ali ao seu lado? Eu acho que ele vai estar mais seguro na cadeia. Aliás, eu gostaria que ele ficasse na cadeia porque cometeu crimes e também para poder evitar a disseminação desse vírus. É o que eu coloquei aqui, nós temos que parar de tampar o sol com a peneira no nosso país. Nós temos que discutir o que é certo, nós temos que discutir o futuro da nossa nação. As pessoas são assaltadas, as pessoas morrem, a criminalidade está em todos os lugares. O Nordeste do Brasil, por exemplo, é um dos lugares mais maravilhosos, com o povo mais maravilhoso que existe no Brasil. Um povo lindo, um povo alegre, um povo trabalhador. E não há turismo naquelas regiões porque a impunidade, ela está lá. As pessoas têm medo de viajar para o Nordeste e de serem assaltadas. O estrangeiro não vem para cá. Então essa questão de segurança, ela é muito mais ampla do que o Eduardo Cunha. Nós estamos aqui discutindo o Eduardo Cunha, no meu ponto de vista, somente como um modelo de caso para que a gente possa discutir de maneira um pouco maior o que acontece com o nosso país. A minha opinião é assim, bandido tem que estar na cadeia e ponto final. E outra coisa, nós precisamos cobrar os nossos políticos que durante muitos e muitos anos ficaram criando leis e leis e leis para bandido. Essa é a grande realidade do Brasil, gente. Essa é a verdade. Tomé. Foram criadas leis de proteção para que eles pudessem roubar, pudessem assaltar nossas estatais, pudessem pegar o dinheirinho de volta e puderem se reeleger. Alguém tem dúvida disso e que está em casa? Nós vamos agora para os argumentos finais. Eu lembro que a CNN promove esses debates e aí, com uma opinião técnica ou com uma opinião pessoal, a gente traz aqui a divergência de visão, a pessoa pensa de um jeito, olha, tem um olhar diferente e você em casa assiste, você também cria aí a sua opinião. É o nosso jeito de fazer televisão e esse debate, ele é realmente para isso, para a gente poder conversar. E eu repito mais uma vez, não estou aqui nem para um lado, nem para o outro. Estou aqui para questionar, para trazer os temas, para perguntar
e a gente está aqui no campo das ideias. Esse é o nosso objetivo. Todo dia, com certeza, quem está assistindo vai pensar de um jeito, vai pensar do outro, vai concordar mais com um, vai concordar mais com o outro. Não tem problema. O importante é que no campo das ideias a gente crie uma crítica, crie um raciocínio, crie um pensamento sobre determinados temas. O de hoje foi esse. E a gente vai agora para os argumentos finais. Gabriela Prioli, 1 minuto para você. Obrigada, Gotino. Acho que eu já deixei muito clara a minha posição sobre essa substituição temporária aí da prisão preventiva do Eduardo Cunha ou do Dário Messer ou de outras pessoas pelo Brasil, em virtude dessa resolução do CNJ editada por causa do momento que a gente está enfrentando, da epidemia do coronavírus, então é uma questão temporária. E acho que o importante de falar aqui no final é o seguinte, nem sempre quando eu venho para a bancada eu estou discutindo o tema da minha formação. Ontem foi um exemplo claro, eu estava aqui falando sobre decisões de epidemiologistas, infectologistas ou propostas elaboradas por economistas, mas como eu sei que todo mundo que está me assistindo está despendendo um tempo e o tempo é precioso para todos nós, eu faço o trabalho que é de me aprofundar o máximo que eu posso nos estudos técnicos realizados pelos profissionais para poder chegar aqui todo dia e falar, enfim, alicerçada no maior número de argumentos aprofundados que eu puder. Muito bem, agora, Tomé Abduch. Olha, a doutora Gabriela, ela, nesse debate de hoje, ela tem muita propriedade, pois ela é técnica, ela trabalha com isso. Então, ela tem que dar a visão técnica dela. Então, eu até entendo o ponto de vista dela. Mas o meu ponto de vista é o ponto de vista de quem está na rua, de quem está no dia a dia, né? Ela também vive isso. Todos nós vivemos isso, independente da sua ideologia, da sua classe social, da sua cor de pele. Você vive todos os dias a violência no nosso país, né? O crime organizado no nosso país. Nós vivemos toda a questão do colarinho branco, que são esses políticos que deveriam estar lá para nos representar e que assaltam o nosso país. Não todos, tá? Tem muita gente legal e eu queria dizer aqui uma coisa muito importante. As instituições do Brasil, elas são importantíssimas. Importantíssima. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima, precisamos dela, a mesma coisa para o Congresso Nacional, mas existem pessoas que estão lá que não nos representam, que se utilizaram de uma forma muito ruim, até queria dizer uma palavra aqui um pouco mais forte, mas eu vou me conter um pouco, para poder enriquecer e para poder se reeleger. Então, acho que o nosso papel hoje é de deixar claro o que acontece no Brasil, é de cada um de nós brasileiros entendermos que nós temos que votar nas pessoas corretas, que nós temos que mudar a nossa Constituição. A Constituição do Brasil, ela tem muitos direitos e poucos deveres. Isso é uma grande realidade do que está acontecendo. E eu fico aqui muito lisonjeado de poder dividir com cada um de vocês a minha humilde opinião de um brasileiro e não de uma pessoa técnica. Obrigado, Tomé. E daqui a pouco começa o Live CNN. Quero agradecer aqui, Tomé Abduch, Gabriela Prioli, mais uma vez o grande debate, a gente conversando sobre os principais temas. A gente sempre traz um tema relevante para você.